Muito bem-vindo a mais um episódio do Dá o Papo Podcast. Hoje, com a presença aqui dos meus queridos amigos Vitor Fernandes e Gonçalo Machado. Aqui é sempre um espaço aberto para falar sobre qualquer tema. E eu gosto muito também de chamar pessoas que eu tenho boa ligação, que eu tenho essa... Realmente, quando os propósitos se unem e gente do bem. Por isso eu estou muito feliz aqui, então, estar com vocês. E queria agradecer, né? Muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Dá o Papo Podcast. Obrigado. 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 Boa, vocês estão muito tímidos, vamos poder soltar mais, não tem problema. Boa. Pronto, é assim. Primeiro, eu gostava de saber, realmente gosto de chamar pessoas aqui que eu tenho esse convívio, essa ligação, eu acho que é incrível isso, essa sinergia. E lá está, são situações reais, né, do dia a dia da vida, não é nada aqui muito forçado, são coisas que a gente já conversa normalmente, só que a gente coloca aqui alguns temas que é pra gente realmente... Até para poder ajudar pessoas, né? Com nossas ideias, nossas histórias, enfim. Queria conhecer um pouquinho mais de vocês. Vou começar aqui com o meu compatriota, tá bem? Pode ser, Gonçalo? Peço desculpa. Claro que sim. Vitor, vamos lá. Quem é o Vitor Fernandes? Bom, enfim, quanto tempo tá aqui em Portugal? eu tô em Portugal tem 3 anos. Eu vim pra cá por vários motivos. Acho que o principal ali, segurança, as coisas que no dia a dia as pessoas acabam meio que fugindo do Brasil por causa disso. Eu sou desenvolvedor, trabalho com desenvolvimento de software, já tem acho que 8 anos já que eu trabalho com isso. Trabalho em várias outras coisas diferentes. Mas, principal, eu sou desenvolvedor de software. E acho que é uma coisa bem bacana, que eu gosto bastante de trabalhar. Já tem bastante tempo que eu trabalho com isso. Boa. E acho que foi isso que me trouxe para Portugal. Boa. Antes de perguntar um pouquinho mais da sua profissão, você disse, pronto, saiu lá do Brasil, era São Paulo? Era São Paulo. Eu morava em Praia Grande, perto de Santos, ali para quem não conhece. Morei um tempo também em São Paulo. Mas sim, era ali naquela região. Ok. Mas chegou a passar alguma questão assim de insegurança, alguma coisa assim? Já, várias. Várias. A insegurança era meio que normal, né? Então, por exemplo, ali na onde eu morava, sempre acontecia, e principalmente em São Paulo, sempre acontecia de alguém invadir a casa de alguém, alguma coisa do tipo. Acho que o último acontecimento que teve foi com a minha esposa. A minha esposa estava chegando em casa e alguns carros pararam na rua, fechando a rua. Mas não era para ela. Eles estavam querendo sequestrar o vizinho. Ok. Confundiram. Não. Ok. Eles estavam esperando o vizinho mesmo abrir e sair com o carro. E aí ela, como chegou no horário, na hora ali, acabou presenciando tudo isso e conseguiu sair com o carro na hora, tudo. Sim. Não aconteceu nada com ela. Mas é esse tipo de coisa que acaba deixando a gente bem claro, bem e é um susto, né? Sem dúvida. É assim, eu sei também porque do Rio de Janeiro também não é diferente. Por isso. E pronto. E desde que chegou aqui em Portugal, já sabia que era Guimarães ou veio para outra cidade depois conheceu Guimarães? Como é que foi isso? Não, eu não conhecia nada de Portugal, nada. Guimarães foi na sorte. Eu estava procurando algum lugar para ficar, eu queria ficar no norte. Eu não queria ficar muito pro sul de Portugal, Lisboa. Não era muito meu interesse. Meu interesse mesmo era o Porto, essa região. E achei um belo de um apartamento aqui em Guimarães e a gente gostou do apartamento. Então, como a gente gostou do apartamento, a gente não conhecia a cidade, não fazia a menor ideia e acabamos se apaixonando pela cidade depois que chegamos. Sim. E o que mais gostaram aqui da cidade? Ela é bem movimentada e tem bastante lugar para conhecer e bastante lugar para comer. Boa. Não, realmente é muito bom. É uma cidade, além de ser histórica, né, a nível turismo, até mesmo de faculdade, a universidade, é uma referência. O norte é muito bom. Né? Guimarães também tem suas vantagens. Acho que vindo de uma cidade grande também, acho que é uma cidade pequena. Tem muita coisa que eu estava habituado que eu realmente que aqui não encontra, mas de fato é bom para se ver, principalmente quando você tem família ou algo assim. Isso é bom demais. E disse que então trabalha com desenvolvimento. Sim. Como é que foi isso assim? Como é que descobriu assim, não, essa é a minha profissão, é meu... Eu sempre gostei de tecnologia, sempre. Eu trabalhei durante muito tempo consertando computadores, montando computadores, trabalhei montando servidor também. E sempre foi uma paixão minha essa parte de tecnologia, sempre fui apaixonado por tecnologia.
de pequeno, assim, mais novo, eu tinha um certo receio de que era algo muito difícil ser programador e não fui muito atrás disso. Depois de um tempo, eu queria vir embora para Portugal e aí a minha esposa falou que se fosse para vir embora para Portugal, eu ia ter que estudar. Então, ela me matriculou numa faculdade no Brasil. Eu falei que eu não ia passar na faculdade de jeito nenhum, porque ela me matriculou na faculdade estadual, então é mais concorrido, né? Uma faculdade estadual é de graça, não paga nada. E isso já também com quantos anos? Eu já estava com 29 anos na época. Okay. Então, eu falei pra ela, já tô velho. Já faz tempo que eu não estudo. Vou passar numa faculdade estadual de jeito nenhum. Cara, eu passei. Boa. Nunca é tarde também, né? Passei, entrei na faculdade. Me dei muito bem com os professores na época. Eu lembro até que tinha um professor que veio embora para Portugal. Eu não lembro o nome dele. Se ele estiver assistindo e ver alguma coisa, era um carequinha. Eu não lembro muito bem o nome dele. Ele trabalhava com a parte de banco de dados. E ele falava para os alunos da sala, ele falava assim, o primeiro a se dar bem nessa área vai ser o Vitor. Aí todo mundo fala, por quê? Porque não tem tempo a perder. E aí assim, cara, eu com 29 anos, todo mundo da minha sala tinha 17, 18. Eu era o tio da sala, né? O tiozão da sala, o velho que ficava lá na sala lá, atrapalhando todo mundo. E aí... É a maturidade também, né? E o foco é diferente, enfim... Eu acho que ele tinha razão, porque eu acho que foi o que se destacou. E acabou que realmente eu fui o primeiro da sala a encontrar um estágio, tudo. Eu acho que foi um pouco de sorte. Quando eu fiz o estágio, achei alguém que foi com a minha cara, que gostou de mim e acabou me contratando para trabalhar numa empresa. E daí aí trabalhei em várias empresas diferentes, startups, trabalhei já com área bancária, trabalhei com bastante coisa diferente. Boa. Assim, eu costumo dizer que nem sempre não é sorte, né? Não só sorte, é trabalho, é dedicação, é destino, e aí o destino podem ir, eu não sei o que acreditam, né? Em algo espiritual, mas acho que o universo também ajuda, claro que sim. Claro que sim. Muito bem. E o Gonçalo? Não é brasileiro, pois não? Não sou. Não, mas acho que seria um bom brasileiro, um carioca talvez. Um bom carioca, acho. Mas e você aqui da cidade, conta um pouco do Gonçalo, enfim. Sim, eu sempre fui da cidade de Guimarães, ok? Nunca saí daqui. Sou mais, das taipas, ok? Sempre estive nas taipas. A minha paixão por exercício físico, pela musculação, surgiu por causa do bullying feito na escola, ok? A típica história, pronto. Não é? E depois eu comecei a fazer, com 15 anos, musculação. Nessa altura eu poupava dinheiro que os meus pais me davam para o lanche, para poder pagar a mensalidade, porque na altura eles não conseguiam. Então, tive que fazer esse esforço. Conseguia pagar a mensalidade, na altura entrei no ginásio pequeno. Foi a partir daí que comecei a ganhar paixão, ok, pela musculação. Mas quando você diz que sofria bullying, mas sei o que era eu era acima do peso. Sim. Por exemplo, os meus peitos, eles eram aqueles peitos estás a ver, de gordinho. Sim, a tetinha. Entendes? A tetinha. Então, por exemplo, mesmo no balneário, o pessoal gozava muito comigo nesse sentido, ok? Então, surgiu esse trauma que hoje em dia já não existe. Eu tenho outro tipo de confiança hoje em dia. Sim. Mas eu entrei no ginásio mesmo por causa disso, que na altura lembro-me que passava 6 horas dentro de um ginásio. Era musculação, era artes marciais, era tudo. Boa. Então era 6 horas ali seguidas dentro de um ginásio. Mas na altura o ginásio onde eu andava, os personal trainers eram um bocadinho, por assim dizer, fracos, ok? Não prestavam muita atenção aos iniciantes, e decidi estudar sozinho, agarrar nos livros, ir à internet, ver como se fazia as coisas, estudar um bocadinho de anatomia, biomecânica, tudo com 15 anos. E foi por aí que eu aprendi. Também aprendi com muita gente lá do ginásio, sim, com quem eu me dava bem. Os marombados já, né? Os marombados, né? Os marombeiros. E foi assim que eu fui aprendendo. Boa. E aí, mas depois você chegou então a fazer a formação... Exatamente. Primeiro eu trabalhei no Continente, ok? Eu cheguei a ser supervisor num Continente. Depois fui para um ginásio em que
me propuseram ser personal trainer, tirei o TEF. Boa. E foi aí que comecei a ajudar as pessoas a atingir os seus objetivos. Muito bom, muito bom. E, ou seja, você realmente então passou esse processo, né, do bullying, né, tipo, depois ganhou gosto pelo desporto, digamos assim, e agora com o propósito de ajudar pessoas. E aí, só que você falou uma coisa aqui, lá no início, achava que os profissionais desse ginásio não eram fracos, não eram tão bons. Hoje, dentro do mercado do fitness, dentro do ginásio e tudo, como é que você considera esse tipo de trabalho? A gente sabe que também tem, obviamente, profissionais bons, profissionais ruins, isso é em todo lado. Mas como é que você vê o fitness hoje no mercado, principalmente aqui na cidade ou no país, enfim, algo que também sei que vem crescendo ao longo dos anos, porque antigamente o desporto não era muito valorizado. Como é que você vê isso hoje? Sim, ele realmente está a crescer cada vez mais. A população que pratica ginásio hoje em dia é muito maior do que há uns anos atrás, porque também popularizou muito. Mas sim, os profissionais hoje em dia parece-me que estão melhores, porque há uns anos atrás tinha muito aquela imagem que os personal trainers eram ou faziam-se às mulheres ou estavam só na conversa. Pronto, eu apanhei esse tipo de profissionais na minha altura quando eu comecei a fazer ginásio. Mas pronto, creio que melhorou certamente, tanto que hoje em dia eu tenho colegas de profissão que eu diria que eles são muito profissionais nesse sentido. Muito bem. E aí, dentro disso tudo, o universo junta, né? Desculpa, galera. Quem sabe faz ao vivo. O universo junta aqui propósitos, né? Ou seja, tem aqui uma grande oportunidade que junta, então, a área do Vitor e a área do Gonçalo e criam aqui algo novo, algo também diferenciado dentro do mercado. E eu queria que vocês falassem um pouco, então, sobre a MyCycle. Como é que surgiu, como é que foi isso, essa união também de vocês. Contar um pouquinho desse projeto. Eu acho que dá para eu começar, porque começou por mim, né? Eu desenvolvi uma aplicação. Eu queria alguma coisa... Como desenvolvedor, eu fico entediado e vejo alguns aplicativos, e os aplicativos eu acho uma porcaria e acabo querendo fazer o meu. Então, eu queria alguma coisa para eu poder acompanhar e ter lembretes de que eu precisava tomar algum suplemento. Eu estava com sobrepeso, bem mais. Hoje eu ainda estou, mas eu estava com muito mais. Eu estava pesando quase 130 quilos. Emagreci muito. E esse processo para emagrecer veio muito suplemento, teve medicação também, teve muita coisa que eu precisei tomar e eu acabava esquecendo. Esqueci o horário, passava um dia, esqueci de tomar ontem, esqueci de tomar 2 dias sem tomar. E eu precisava de algumas coisas, tipo lembrar qual suplemento eu tinha que tomar, qual eu tomei, qual eu não tomei, os treinos que eu fiz, o que eu não fiz, porque se eu treinasse 3 vezes na semana, às vezes chegava na segunda-feira, na terça, na quarta-feira, eu tinha esquecido qual era o treino que eu tinha feito na segunda-feira. Sim. Então, eu precisava de alguma coisa que tivesse um lembrete, essas coisas, e veio a ideia de criar um aplicativo para poder fazer esse acompanhamento. A ideia inicial era alguma coisa, deixa lá disponível para todo mundo usar e eu vou fazer mais para o meu uso, vou adaptando para o meu uso. E aí depois eu comecei a ver o dia a dia nos ginásios aqui de Portugal e eu via que os profissionais eles andam com uma pranchetinha para fazer o acompanhamento dos alunos. Eu falava, isso daí é muito atrasado, né? Se eu usar um papelzinho para marcar se ele fez, se ele não fez, isso é muito atrasado. Aí veio a ideia de fazer o MyCycle. Você tem uma plataforma que junta ali o profissional, onde ele acompanha os alunos e faz tudo isso junto. Então eu desenvolvi o MyCycle e coloquei ele disponível, disponibilizei ele para todo mundo estar utilizando. Boa. Eu estava viajando, estava férias com a minha esposa na Itália e o meu filho ficou aqui. E aí o meu filho também vai para o ginásio, treina lá junto com o Gonçalo também no ginásio. E aí ele falou, o Gonçalo aqui do ginásio perguntou quanto que a gente cobraria para fazer um aplicativo para ele. Eu falei, será que ele não quer entrar de sócio com a gente? São as oportunidades. Né? Exato. Claro que sim. Falei, será que ele não quer entrar aqui de sócio com a gente? Entra com a gente no aplicativo, ele traz as ideias dele, traz a área dele, porque eu não sou da área, assim,
Conheço já... Há muito tempo atrás eu tive loja de suplemento no Brasil. Conheço muita coisa dessa área, mas não é a minha área. Seria legal ter alguém dentro do aplicativo que seja da área, que conheça, que tenha, às vezes, ideias melhores do que as nossas, que consiga trazer alguma coisa diferente. E aí entrou o Gonçalo. Boa. Antes do Gonçalo também falar um pouquinho dessa, né, dessa sua visão do projeto, o que te fez, Vitor, na altura você falou, estava com 130 quilos, ou, né, era 130? Pronto. O que te fez mudar os médicos diretos de Portugal. A gente tem uma grande diferença. Acho que a primeira coisa que o brasileiro toma aquele baque quando ele vem para Portugal o português, ele é muito direto na hora de falar, né? O brasileiro, ele fica dando voltas. Ele vai falar alguma coisa para você, ele dá várias voltas, não fala diretamente aquilo que ele quer te falar. O português não, ele fala. Quando eu fui no médico, eu estava com um problema de pressão alta, acarretou uma série de coisas. E eu tava com o problema de estar com a tensão alta, com a pressão alta. E eu fui no médico, ele colocou aquele mapa, aquele aparelhinho que fica medindo 24 horas, e eu tava com a tensão muito alta até enquanto eu tava dormindo. E aí o médico chegou e falou pra mim, falou assim, boa parte dessa tensão alta sua é a obesidade. Aí ele virou pra mim e falou assim, você quer passar dos 40 anos de idade? Eu falei, claro. E aí, esse foi o principal motivo. Realmente questão de saúde. Eu precisava, eu sou uma pessoa que gosto muito de comer, eu gosto de comer de tudo, de experimentar todas as coisas de comida diferentes que você imaginar, eu experimento, eu não tenho problema com isso. Precisei me segurar muito, precisei travar muito ali, fazer uma boa dieta, fazer uso do famoso Monjaro, né? Fiz uso, ajudou bastante, mas não foi o que mais me ajudou. Eu não ia entrar muito nessas polêmicas, mas se quiser a gente fala. Não, a gente fala. Podemos falar, tá aberto. Eu gosto, eu sou bem aberto para falar disso. Não, eu também gosto. Também sou bem aberto, por isso. Usaria de novo, tá? Então, se for falar disso, eu usaria de novo. É um medicamento que eu usaria de novo. É um medicamento muito bom. Te deixa muito ruim, mas ele é muito bom. Uhum. Mas sim, foi bom pra mim porque ajudou a perder bastante coisa que eu precisava. Antes da gente falar desses assuntos, né? Mas assim, eu acho que o principal é isso, é a saúde. Eu também gosto de abordar muito essa questão. Eu tenho alguns pilares assim, da minha vida que eu cuido. Ou pelo menos faço por onde, né? Vou buscando isso. E sim, sem sombra de dúvida, a saúde é fundamental. E que bom que os médicos daqui foram diretos, né? Eu acho que tudo é muito prazeroso, né, na vida, o comer, enfim, outras sensações. Mas a gente também tem que ter essa atenção e são escolhas, né? Tem que trabalhar muito a nossa cabeça. O mental é fundamental. Até rimou. Mas é isso. Então, assim, que bom que você realmente tomou essa decisão e que bom que criou essa aplicação, porque também agora juntou aqui, né, com um excelente profissional também, uma pessoa que é muito dinâmica, enfim, eu falo porque gosto mesmo, porque conheço. E antes também de você falar a sua visão, a minha pergunta é, testo com Deca é bom? Depende. Por que queres? Pra crescer. Pra ficar bonito pelado, né? Treina por quê? Não, treino não é pela saúde, não. Pra ficar bonito no espelho, pelado. Assim, Tô brincando. Mas pronto, diga um pouquinho. Se quiser também falar disso, tá tudo bem. Mas a sua visão agora também do projeto, como é que surgiu isso? Como é que viu essa oportunidade? Pronto, eu já estava a pensar nesse projeto há algum tempo, ok? E pronto, soube também que o Gabriel e o Vítor eram programadores e foi quando fui falar com o Gabriel sobre quanto é que cobrariam para fazer uma app. Depois o Gabriel falou que tinha a MyCycle e aí reunimos-nos e falámos, porque eu queria efetivamente criar um projeto que ajudasse as pessoas, porque vamos ser sinceros, nem toda a gente tem possibilidades de ter um personal trainer ou de ter um acompanhamento muito caro. Ou até mesmo de ir para um ginásio, né? Sim, lá está. Então nós criamos aqui uma dinâmica que fosse mais em conta para toda a gente e que ajudasse. Boa. Nesse sentido. E como é que está a correr essa fase do projeto? Queria que também falasse um bocado como é que está esse desenvolvimento, também aproveitar para falar aqui das plataformas, onde é que também as pessoas conseguem aqui ter o acesso, pelo menos para conhecer um pouco mais
da aplicação, né? Ou do aplicativo, para quem estiver no Brasil. E também o que tem lá, né? De fato, ou seja, todos os serviços, digamos assim, tudo que as pessoas podem buscar lá dentro da aplicação. Bom, hoje no aplicativo você consegue fazer basicamente tudo o que você precisa. Você consegue programar medicamentos, consegue programar os suplementos que você precisa tomar. Acho que a parte essencial hoje o aplicativo ele é todo gratuito. Então, não tem ainda o acompanhamento pago, que essa é a ferramenta que a gente está para lançar. Mas você consegue hoje no aplicativo criar o seu treino, ter como executar o seu treino. Você tem tudo dentro do aplicativo já. Você consegue selecionar os ingredientes da sua refeição, montar toda uma refeição já com os macros, né, que é a quantidade de proteína, carboidrato, quase tudo que você precisa tem ali no aplicativo, tudo de informação que você precisa. Então, se você é uma pessoa que está fazendo um controle de peso, seja para aumentar o peso ou para diminuir, você consegue ter um belo controle de quantidade de caloria que você está consumindo durante o dia, a quantidade de calorias que um prato que você quer consumir vai ter no total. Eu vou montar um prato lá com arroz, frango e quero adicionar um purê, quero adicionar mais alguma coisa. E vai adicionando os ingredientes. A gente trabalha no aplicativo com 2 tabelas nutricionais. Eu não lembro muito bem o nome das tabelas agora, mas é a tabela nutricional portuguesa e a brasileira. Você consegue selecionar qual das duas você quer. E só uma pergunta, desculpa, e tudo é criado como? Assim? Ou seja, da onde vem essas informações, é tiradas de onde? Bom, as informações do nutricional vem tudo da tabela nutricional. Então, você tem a tabela nutricional oficial de cada país. Assim. Então, você tem a tabela nutricional oficial de cada país. Então, tem a tabela nutricional portuguesa e a brasileira. E a gente utiliza elas como base para fazer o cálculo calórico, para trazer os ingredientes, tudo isso. Então, por exemplo, brasileiros que estão acostumados a comer algum certo tipo de comida que aqui em Portugal não é muito comum, você não vai encontrar essa refeição na tabela nutricional portuguesa. E a mesma coisa os portugueses que são acostumados a comer algum tipo de comida não vai achar nessa tabela brasileira. Na tabela brasileira, né? Que nem bacalhau é do people, né? Não vai achar na tabela nutricional brasileira, você vai achar na portuguesa. Então, por isso a ideia de colocar as 2 tabelas. Então, você tem as 2 tabelas nutricionais dentro do aplicativo e isso. Hoje no aplicativo, saindo da parte nutricional e indo para a parte de treinos, você tem 511 treinos já pré-cadastrados, 511 exercícios, todos eles já como executar o exercício. Então você consegue já ver um vídeo rápido de como executa, a forma correta de se posicionar e ir montando o seu exercício. E também fazendo acompanhamento de tempo de descanso, repetições que você executou em cada exercício, progressão de carga, tem histórico com progressão de carga, tem histórico de refeição, histórico de treinos executados, tudo isso. Boa, muito bem. Alguma coisa a acrescentar? Também tem tu falaste do histórico de colocas lá o teu peso, medições e tudo, também tem lá tudo direito. Ok? Top. Pronto. Eu tenho uma pergunta. Treino de peito. Para começar, superior ou inferior? Ou o reto lá ele? O reto lá superior. Superior? Ok. Supino inclinado com halteres. Boa. Gosto mais dos halteres porquê? Porque a barra, quando fazes supino com barra, a probabilidade de teres uma lesão no peitoral é maior. Okay? Então com os halteres eu prefiro fazer com halteres. Boa. Eu adoro também. Também não é para deixar de fazer com a barra. Sim. Okay? Mas e atenção, ter uma atenção na pegada cuidado. da barra. Porque Exatamente. já vi ali acidente, pessoas até que já morreram por isso. Cuidado. Exato. Pronto, muito bem. E aonde é que então conseguem ter acesso ao MyCycle, né? Estão super à vontade aqui para deixar disponível aqui nas redes sociais, enfim, aonde encontrar. Se você buscar no Google por MyCycle Health Tracker ou na App Store, tanto do iOS quanto do Android, já está disponível nas 2 lojas. E pela internet, se você procurar no Google, seja no computador ou pelo telemóvel, você consegue encontrar o MyCycle. Tem o site do MyCycle, que aliás tem a parte do profissional também, né? Exato. Um dos intuitos da aplicação era esse, que o profissional que fica andando com a pranchetinha lá, ele não precisa mais fazer isso. Então você tem vários planos, desde o plano gratuito para o profissional até o plano mais completo ali, onde ele tem clientes ilimitados que ele pode usar na aplicação e passar os treinos, criar
treinos, tá? Então, se não tem, dentro dos 511 exercícios que a gente tem lá, não tem o que ele quer passar, ele pode criar, subir link de vídeo que ele cadastrou no YouTube, e aí o usuário vai ver o vídeo dele executando, todo esse tipo de coisa. E aí ele passa esses treinos para o usuário dele. Então, o cliente baixa o aplicativo e ele vai ter todo o acompanhamento. Legal. Com o cliente visualizando, executando, consumindo os nutrientes, tudo isso, ele tem um acompanhamento do lado dele como profissional. Então faz esse link entre o cliente e o profissional. Aí o profissional consegue ver o que ele executou por último. Porque uma coisa que eu reparei também é que o acompanhamento de personal ele não é sempre. Não é todo mundo que paga profissional para todos os dias que ele for treinar, o profissional está lá. Então, eu acredito que o Gonçalo fala melhor que eu. O profissional passa um exercício para ele executar nos dias que não vai ter acompanhamento. Sim. E precisa depois acompanhar isso. Claro. Então, é para isso também que serve a plataforma. Boa, muito bem. Já tens um planeamento muito melhor com a plataforma, okay? Tanto no presencial como no online. Boa, eu acredito que sim. Eu acho que tudo que for de tecnologia para ajudar e que as pessoas possam ter um melhor acompanhamento é sempre válido. E lá está, é feito também por bons profissionais, e conheço e sei que são, cada um da sua área. E então fica aqui a informação, a dica. Deixa o Instagram, se quiserem deixar o Instagram, tanto da MyCycle ou até o de vocês. Tem lá os links. No seu caso, como professor, eu acho também importante também deixar o seu contato, está super à vontade. Sim. Vou só dar aqui, pronto. O MyCycle Pro, ele tem na parte do profissional, do personal trainer, ok? E ele esqueci-me o que eu ia dizer. Tu cortaste-me. Desculpa. Eu estava ainda a tentar raciocinar, só que tu cortaste. Não, só para também deixar bem claro, ele já gravou aqui conteúdo hoje, por isso já está aqui cansado. Já estou cansadinho. Nosso rapaz aqui. Fala, se eu me lembrar, eu interrompo. Não, assim, era basicamente deixar aqui também as redes sociais de vocês, né? Tanto da MyCycle, se quiser deixar também do pessoal, porque já que também é personal, né? É o seu trabalho. E também pode ser modelo e qualquer outra coisa, né? E aqui a audiência vai ser enorme, né? Por isso. Podem chamar. E é isso, deixar aqui também super à vontade para deixar aqui a informação. Já esqueceu ainda? Eu não lembro. Ainda não me lembrei. Mas não lembro qual é o Instagram do MyCycle? É @MyCycleHT. Muito bem. É isso. Eu lembrei-me, espera aí. Quando forem a pesquisar na App Store, não pesquisem só MyCycle. Pesquisem MyCycle Health Tracker. Boa. Okay? É isso. Porque tem um probleminha. Pronto, tá tudo bem. É isso. Também a gente vai deixar aqui na descrição, enfim, vai ter o link. Sim. Tanto aqui para as nossas páginas, também no YouTube, vai ficar tudo direitinho. Pronto, assim, queria agradecer essa oportunidade. De verdade, eu gosto mesmo de estar com pessoas que gostam. E queria parabenizar pelo trabalho de vocês, pela história. Por um lado, eu partilho dessa dinâmica aqui de largar as coisas, largar entre aspas, né? Enfim, mas a gente deixar lá a nossa casa, né, para tentar algo novo em outro país, mesmo sendo um país acolhedor. A gente também tem já a nossa história aqui. E ao mesmo tempo, agradeço também por conhecer pessoas maravilhosas que já estão cá e que se tornam pessoas queridas para o resto da vida. Desejo todo o sucesso do mundo. Okay? Quero agradecer ao pessoal que acompanha aqui. É um projeto também muito legal que a gente está no início, que tem um potencial enorme. Não deixem de seguir as nossas páginas, @daopapo.pt. Se quiserem também ver o meu, tá lá, porque também a gente partilha muita coisa em conjunto, muito trabalho, que é @brunotorres.pt. O VV Studios, @VV Studios, @VV Traffic Data, @VV Group ou VV Business, enfim. É um projeto maravilhoso, é o nosso canal também que vai ter no YouTube, do VVTV. Por isso, acompanhem, tem muita coisa boa. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Espero então vocês para os próximos episódios e não deixem de nos seguir. Um grande abraço. Obrigado. Obrigado. E solta a vinhetinha!